O tema de hoje à noite, gente, é não perca o foco. Toda vez que a gente olha para as Escrituras e para a vida de pessoas, existe algo muito interessante. Quais são as últimas palavras de algumas pessoas? Quais são as últimas coisas que elas têm para falar, seja por questão do seu tempo de vida está chegando ao fim, como a gente vê nas cartas pastorais, nas epístolas do Novo Testamento, quando a gente vê as palavras de João chamando a gente de filhinhos e pensando que aquele velhinho tinha algumas coisas para falar para a gente. E também quando está chegando o fim de um tempo. E essa é a nossa realidade de hoje. Não vai ser a última vez que eu vou pregar nesse púlpito, mas o tempo de ser pastor dessa igreja está acabando. E eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês e encorajá-los. E como o tema de hoje é não perca o foco, eu não vou entrar muito em detalhes acerca da realidade do contexto aqui. Vocês vão poder, o ano que vem, vocês vão ir através desse livro. Então, eu só quero dar um spoiler e falar algumas coisas que eu acho que é de extrema importância para a gente viver esse tempo que a gente está vivendo. Então vamos ler o texto? Neemias capítulo 6, de versículo de 1 a 9. E a gente vai olhar para alguns pontos de extrema importância para esse novo tempo. A partir do versículo 1 diz assim: Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem disse que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor. E pedimos que ao nós abrirmos a Tua palavra, Senhor, Tu possa falar nos nossos corações, Senhor. Tu possa nos encorajar, o Senhor possa nos exortar. E por favor, Senhor, nos ajude. Para a glória do Seu nome. Amém. Então, um breve relato, de um pouquinho do contexto aqui. Então, a cidade havia sido destruída. Neemias vê a cidade dos seus pais em ruínas. É tomado de grande dor e tristeza. Ele vai diante do rei, que era a vida dele, ali. O rei percebe que há uma tristeza de alma. E o rei fala assim: cara, o que está acontecendo? Está uma tristeza aí, está visível a coisa.
E ele fala, então, como posso eu estar feliz quando a cidade dos meus pais está em ruína? E aí, então, o rei pergunta para ele o que ele precisa, então ele tomar de coragem, e ele pede um monte de coisa, e o rei, então, cede para ele todas as permissões e coisas possíveis para que ele pudesse reconstruir aquela cidade. Esse é o contexto, tá? Então ele vai diante desse cenário, ele começa essa reconstrução. E aí então a gente tem esse texto que a gente tem no capítulo 6. A gente pode ver que Neemias foi um homem experimentado na dor, no sofrimento, e que sentia, que validava essa realidade. E não tenho por vontade ou nem desejo de comparar-nos com essa realidade de Neemias, com o contexto, né, da cidade destruída. Não tem como fazer isso. Mas o que tem é que nós olhamos para alguns princípios e algumas coisas que nós podemos aprender diante desse cenário. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que o cristianismo ele não é um paraíso de férias. Não é. Não é. Então, existe uma mentira que nós somos pregados continuamente, é que a gente não vai passar por lutas, nem dificuldade, nem sofrimento, ou oposição. Mas Jesus nunca deu margem para isso. Nas suas palavras ele falou assim, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu estou com vocês, eu venci o mundo. E vocês vão vencer também se vocês estiverem comigo. Então o tema de hoje à noite é não percam o foco. Em outras palavras, não tire os olhos de Jesus. E se você estava no retiro, o pastor Nick ele falou uma coisa. Na sua primeira fala, logo quando ele pegou o microfone, ele falou assim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós amamos essa igreja. Nós amamos vocês, nós amamos essa liderança. E vocês estão diante de um tempo muito incrível e empolgante, mas também um tempo muito radical que requer uma fé incrível. As incertezas e as coisas que nós estamos vivendo, gente, nós estamos... algumas vezes, se nós pararmos e olharmos com atenção como pastores dessa igreja, parece uma loucura, gente. E eu confesso para vocês. Mas é uma loucura boa que a gente está afim de, sabe? De pensar que às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer para o reino de Deus quando nós nos tornarmos uma igreja grande, gigante. E aí vamos ter condições financeiras e de pessoas para fazer as coisas para o Senhor. E o Senhor tem nos mostrado diferente. O Senhor tem nos mostrado que é o que Ele quer pessoas disponíveis, seja quantas pessoas for. Então, gente, essa palavra ganhou um lugar muito especial no meu coração. Obrigado. Nós voltamos para o Brasil. Eu sempre troco se é 7, 8 anos, mas alguma coisa desse tipo. Que nós voltamos depois de quase uma década fora. E quando nós chegamos aqui, temos trabalhado duro. E nós estávamos planejando um tempo muito especial na Noruega. Se você está parte dessa igreja, você viu as fotos, minha esposa da Noruega, essa razão qual nós estamos ligados com a Noruega. Então, nós planejamos um sabático, um tempo de descanso e de renovação das nossas forças e curtir as nossas famílias, nossos parentes. E assim que eu cheguei na Noruega, eu recebi uma notícia muito triste daqui da cidade, que mexeu muito com o meu coração. E a gente teve que agir com o presbitério, a gente teve que lidar com várias coisas. Foi nas primeiras semanas. Coisas que não estavam no nosso planejamento, coisas que podiam afetar a saúde dessa igreja. Algo que pareceu como uma punhalada. E aí então, eu fui diante do Senhor e falei, Senhor, a gente planejou tanto esse tempo. E a gente está num lugar incrível. Se você viu algumas fotos, cara, é como se fosse o cenário do Windows lá,
Sem ser o tela azul, tá, gente? A parte bonita do... que eu não tenho saudade nenhuma, mas é outro assunto. E aí eu fui diante do Senhor, falei, Senhor, eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir de você. E aí então eu me deparei com essa passagem. E eu me agarrei àquilo, eu falei assim, cara, pode acabar o mundo em Curitiba. Porque eu tenho uma palavra do Senhor. E eu tenho uma boa obra para fazer para o Senhor. E nada vai me parar. Então a gente seguiu adiante, a gente confiou no Senhor, temos confiado nessa palavra. E aí então, nós vamos ser lembrados a nós olharmos para esse texto. Se nós tirarmos os olhos de Jesus diante da oposição, das distrações, de coisas que acontecem para nos afastar do plano do Senhor para a nossa vida, nós vamos cair, nós vamos falhar. Então, gente, olhando os primeiros versículos aqui, a gente vê então que se juntam esses caras com os nomes interessantes. Eles têm essa coisa que parece uma coisa amistosa, parece uma coisa legal. Mas Neemias, ele usa do que a gente diz hoje, do discernimento, o dom do discernimento. E o dom do discernimento para pessoas envolvidas na liderança é de extrema importância. Para nós entendermos o que está acontecendo diante de cenários. Então ele olha isso, parecia assim, vamos lá, vamos conversar. Olha como é que ele começa o texto, gente. Ele fala assim, ele chama os caras de amigo, ele chama o cara de irmão. Não, ele começa dizendo, os nossos inimigos. Então isso aqui já nos ajuda a entender o restante do texto. Os nossos inimigos, eles não querem o nosso bem. Satanás, o próprio inimigo do Senhor, inimigo do seu povo, por mais ou por menos espirituosos que nós sejamos a Calvary Curitiba, em relação a darmos ênfase a Satanás, o Janho, o capiroto, seja qual for os adjetivos que é usar diante disso, nós não podemos negar a realidade de que os inimigos de Deus, eles são contra Deus, eles são contra o povo de Deus. E eles não querem o nosso bem. Então, Neemias, ele já entende logo no começo, ele fala assim, o resto de nossos inimigos. Então ele percebe. E aí então ele já começa a agir diante dessa realidade. De que nesse momento de avanço para cumprir o plano e o projeto que Deus colocou em sua mão, era necessário entender com os olhos além da visão normal. Se olhasse, são 3 pessoas que apareceram, queriam conversar. Não, eles são nossos inimigos e eles querem o nosso mal. É uma armadilha. Então ele entendeu que aquela reunião amistosa era uma pegadinha, era uma emboscada. Ele foi além das aparências, ele foi além da realidade. E uma oferta que parecia talvez, tipo assim, cara, vamos ali tomar um café. Vamos ali bater um papo. Fala, opa, não. Então, uma lição que a gente aprende aqui logo de começo, é que os nossos inimigos, os inimigos de Deus, eles não vêm com chifres e ferrão, que nem nos filmes de Hollywood. Porque senão ficaria muito visível e notório. Aí você tem que ser muito burro para dar a mão para o capiroto de chifre e ferrão. Não é verdade? Agora, cara, quando vem com um elogio, quando vem com uma coisa legal, quando vem com coisa que parece massa, que é o difícil. E aí requer, então, esse discernimento. Então, nós devemos, então, cuidar com as distrações disfarçadas de oportunidade. Porque o que pode parecer uma coisa de boa não é. Então, gente,
É uma coisa que nós precisamos aprender. Diante das coisas que nós temos feito para o Senhor, o que Deus tem colocado diante de nós, virão coisas que vão querer nos distrair, nos afastar dessa obra, desse lugar. E a gente precisa ter a sagacidade e o entendimento de entender que quando nós estivermos diante de algo que o Senhor colocou diante de nós, algo que faz com que as coisas estejam avançando num bom lugar, seja um projeto, seja um passo de fé, seja uma nova fase de obediência, nós devemos esperar a oposição. E a oposição, se nós olharmos com discernimento de que Deus nos deu para entender através do Espírito Santo, a gente vai poder olhar e a gente vai poder ter uma convicção diferente. Neemias, ele não retrocedeu, ele não deu as costas, ele não caiu. Pelo contrário, ele teve convicção. Então foi como esse sentimento que eu tive na Noruega. Eu falei assim, cara, oposição ela pode servir de confirmação para aquilo que Deus está fazendo. Eu falei assim, cara, Deus está fazendo tanta coisa no nosso meio, eu não vou voltar de um tempo de férias desanimado ou abatido. Porque o Senhor tem uma grande obra para a nossa igreja. O Senhor deu uma grande obra à nossa mão. Alguém disse assim, seja você pastor, professor, evangelista ou líder, sempre haverá aqueles que são amistosos na sua frente, mas planejam as suas quedas pelas costas. Infelizmente, gente. Infelizmente. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que a gente pode fazer, então, diante desse cenário, de coisas desse tipo? Manter o foco. Continuar avançando. Eu sei que há vários sentimentos acerca do livro A Cabana e do filme. Bem polêmico do passado aí. Se você não pegou essa polêmica, passou, está tudo certo. Mas tem uma parte do filme que é uma das partes mais preciosas para mim. É quando o cara começa a andar no lago. E aí, tipo assim, ele começa a tirar os olhos e ele começa a afundar. E essa é a figura de Pedro andando sobre as águas. É como se Jesus estivesse falando assim, só olha para mim. Só olha para mim. E você vai chegar no lugar que você está avançando. Então, nesses primeiros versículos a gente vê essa realidade desse encontro amistoso, mas porém com a tentativa de fazer o mal. Como vocês sabem, eu sou de Santos, né? Eu ia mostrar aqui, mas não pareceu um sacrilégio, eu vou só comentar. Tem uma página do Instagram de um cara chamado Pacote. Quantos aqui já viram o Pacote? Não assista, não veja agora. Vê depois. O Pacote é um cara tipo da quebrada de São Paulo. E ele tá com a garota dele. A garota dele é uma garota inocente. E aí ele fala assim, amor, vamos imaginar que você está aqui assistindo um futebol aqui, eu vou jogar um futebolzinho. Se um cara chegar e falar assim, e aí gatinha, beleza, posso sentar do teu lado? O que você vai falar pro cara? Vai falar assim, ai que bonitinho. Não, o cara tá na maldade, mano. O cara tá na maldade, tu tem que falar um negócio pra ele assim, ô, diminui. Ou você quer, cara, virar saudade? Você tá do lado deles, mano? Parece que tá no erro, meu. E aí ele começa a dar várias situações. Os caras tá na maldade, mano. Os caras tá na... E eu lembrei de Neemias. Ele olhou pra Sambalat, os caras falaram assim, mano, os caras tá na maldade, mano. Cara, tem que ser sagaz, mano. Entendeu? Senão vai virar saudade, vai virar camisa, mano. Vai pra frente da camisa, mano. Então é só para liberar um pouquinho aqui o meu negócio do 013, tá, gente? De vez em quando dá saudade. No versículo 3 e 4, o que a gente vê?
Enviei-lhes mensageiro a dizer que estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria esta obra enquanto deixasse for ter convosco, né, com vocês. Por que eu iria parar o que eu estou fazendo para estar com você? Então, gente, existe uma realidade acerca das coisas que nós estamos fazendo para o Senhor, que nós precisamos saber o valor, de que vale a pena, de que não há nada. Alguém falou esses dias, eu acho que foi a irmã Nehama no Dizascope, ela falou assim, não tem nada que seja mais precioso do que o meu Senhor. Não há nada mais valoroso para mim do que o meu Senhor. Nenhuma dessas coisas tem o melhor valor do que o Senhor. E aí ela responde, né, o Douglas pergunta para ela, o que é Jesus para você? Ela falou assim, a mesma resposta é o que é Jesus para o meu próximo. É que Jesus é suficiente. Ele é tudo que eu preciso. Então, diante disso aqui, Neemias, ele sabia o valor dessa obra. Ele tinha clareza da missão. Ele sabia o fim daquele projeto que foi colocado. Eu tenho uma grande obra a realizar, eu tenho um grande projeto. E eu não quero me distrair diante dessa armadilha. Eu tenho clareza, eu tenho foco. Neemias sabia disso. E ter clareza é de extrema importância para a gente. Porque se nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer lugar é o nosso destino. E o nosso lugar não é qualquer lugar. O nosso destino não é qualquer lugar. Então, meus irmãos e irmãs, o Senhor está fazendo algo precioso na nossa comunidade. E a gente deve, então, dar valor, entender as coisas e falar assim, cara, eu quero ser parte disso. Eu não quero me distrair com as outras coisas. E às vezes, vou ser bem honesto com vocês, cara, essas coisas, elas não são necessariamente ruins. Elas não são necessariamente pecados. Elas são coisas, até pequenas muitas vezes. Mas se o nosso inimigo, o inimigo do Senhor, puder nos distrair de forma passiva, ele vai obter o seu êxito. Por quê? Porque nós vamos perder a eficácia. Distrair é igual perder a eficácia. Então o inimigo vai tentar nos distrair com várias coisas. O Billy Graham, quando estava no auge da sua carreira, para quem não sabe, o Billy Graham foi a pessoa que mais pregou para pessoas nessa vida, de toda a história do mundo. Ninguém nunca superou o número de pessoas que o Billy Graham pregou o evangelho. Hoje em dia é muito difícil encher um estádio como o do Maracanã. O Billy Graham encheu com a pregação do evangelho. E tantos outros lugares do mundo. Ele era convidado para falar aos presidentes e aos poderosos das nações, para dar conselho. Um certo dia alguém chegou para ele e falou assim, cara, nós temos uma proposta para você. Reunimos aí 20 cidades dos Estados Unidos, as melhores cidades que você imaginar, e nós estamos dispostos a doar um terreno enorme para você, para construirmos uma escola, faculdade ou uma associação Billy Graham. E ele falou assim, muito obrigado, eu não estou à procura. Não, mas nós também vamos pagar o que for necessário para poder ter. Não, muito obrigado. Eu não estou à procura. Não, mas a gente não está entendendo, cara. Tudo que você precisa para fazer isso aqui acontecer, cara, a gente falou assim, não, cara. Eu tenho uma boa obra para fazer. E a boa obra que o Senhor me chamou para fazer é pregar para as multidões. Para levar do evangelho às nações. E isso vai me impedir de fazer o que eu estou fazendo. Eu não quero me dedicar.
a esse negócio. Então, o que para alguns, ou muitos de nós, olharíamos é provisão divina. Então a gente pode ver que nem sempre a provisão divina, ela é uma questão que valida o que nós estamos diante, orando e buscando. Então, gente, algumas perguntas que é importante para a gente é pensar o que tem tirado o meu foco hoje. O que tem me distraído? O que tem me impedido de cumprir o que Deus me chamou a fazer? E sermos honestos com isso. Seja o nosso trabalho, seja a nossa família, seja as coisas que a gente tem colocado. E o que eu quero dizer com essas coisas? Essas coisas não são más e não são ruins, gente. São incríveis. Pelo amor de Deus, nossa família, cara. Mas se nós colocarmos a nossa família num lugar onde não deveria, ela se torna uma coisa estranha. E eu vou ser bem honesto com vocês. Você quer ver um exemplo disso? Eu já falei isso, eu volto a dizer. Como um lembrete para o futuro. Para aqueles que são pais e aqueles que querem ser. Eu vim de uma igreja onde todo mundo uma boa parte da igreja botava a culpa nas crianças por terem uma vida apática em relação à igreja e ao evangelho. E quando eu e a Lília começamos a namorar, a gente falou assim, cara, a gente não quer botar esse peso nos nossos filhos, cara. As pessoas assim, não venho para a igreja porque tá difícil com o nosso filho. Ou tipo assim, cara, eu não vou para tal coisa porque nossos filhos... Cara, imagina você crescer ouvindo, tipo assim, cara, eu impedi meu pai e minha mãe até de ir para a igreja, mano. E aí, então, quem conhece os nossos filhos sabe, cara, eles podem ser o levado que for, gente. Mas eles têm uma capacidade de dormir em qualquer lugar que é incrível. Nós temos fotos deles dormindo em mala, corredor de casa dos nossos amigos nossos. Cara, qualquer lugar, cara. O pau torando no louvor lá na Jocum, cara, mano, e a galerinha dormindo. Galerinha gritando nos rolês mais pentecostal. Mano, a galera dormindo. Cara, teve uma época que um dos nossos filhos chegava assim e falava assim, acho que já deu minha hora. Eu quero... Então, gente, até isso, algo que Deus nos deu como mais precioso, mais valoroso. Porque a única forma de nós sermos melhores maridos e esposas, e pais e mães, e seres humanos, é sermos aquilo que Deus nos fez para fazer. Sermos tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. De outra forma, nós não vamos conseguir. Então a gente precisa ter consciência e o discernimento de que essa realidade de sermos distraídos com coisas que são boas pode nos tirar do foco. E sabe uma coisa que me chama a atenção diante dessas coisas? É que a gente precisa de constância. Constância é uma coisa difícil hoje, gente. Você quer ver uma coisa? Existe uma igreja em Washington, nos Estados Unidos, que estão dando presente para os membros que estão há mais de 15, 20 anos na igreja. Porque está cada vez mais raro. Então, tipo assim, esses dias eles deram presente porque tinha membros lá de 40 anos na igreja. Foi, mas tinha que dar até oferta financeira para esses caras. Tipo assim, porque é uma coisa incrível. Por quê? Porque por causa da banalização, até da igreja virou banal. Eu lembro de uma vez, eu falei em algum lugar, que na nossa casa a gente está treinando nossos filhos para ir embora de casa. Porque a gente não vai ser pai e mãe de marmanjo, que deveria estar fazendo as suas coisas. Deveria saber fazer um arroz e feijão. Deveria lidar com as coisas. Quando as coisas ruins do mundo vier sobre eles, eu falo, cara, eu tenho responsabilidade para lidar com isso. Não é o papel da minha mãe nem do meu pai. Só não fui cancelado porque é difícil cancelar nesse assunto. Mas foi quase. Então a igreja vira assim, poxa, não falou um negócio que está gostoso para mim? Mano, eu vou procurar outro. E assim, você vai encontrar a igreja de tudo quanto é jeito, gente. Então, quando eu falo que a igreja, eu acredito nesse negócio da igreja, gente.
e pensar que a igreja é o lugar onde Deus nos torna as pessoas que nós devemos nos tornar. É nesse negócio das diferenças econômicas, sociais, culturais, que nos moldam, nos torna pessoas melhores, nos torna seres humanos incríveis. Então, aqueles que eram explosivos, como eu, quando acontece alguma coisa, a gente para pensar, a gente chora. Mas a gente não age na força. Por quê? Porque existe um freio santo sobre nós. Porque não vale mais a pena machucar e ser machucado. Então, meus queridos amigos, a gente precisa, alguém descreveu o discernimento como a capacidade de ver as coisas como Deus vê. Não como elas parecem ser. Lembra, em 1 Samuel 16, 7, fala que o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então a gente pode parecer tudo muito incrível, mas lá dentro, cara, pode estar podre. Então, a gente precisa de coragem e de sermos dotados de discernimento e persistência e constância. Eugene Peterson falava que sucesso é obediência na mesma direção. Cara, obediência na mesma direção, gente, é difícil, cara. É difícil. Aí sabe o que acontece? A gente fica dando volta até chegarmos no lugar onde que Deus nos quer. Lá no final, Ele nos leva para o lugar. Seja que a gente for para dentro da barriga de um peixe grande, seja que a gente seja jogado do barco, seja o que for. Eu costumo dizer no presbitério, na nossa liderança, que os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Então, essa obra que o Senhor tinha para Neemias, para concluir, e nós temos o livro aqui, não é spoiler, ele vai cumprir. Ele vai fazer. O nome dele vai ser glorificado. Então, quais são algumas dessas armas que são sutis, que mexem com a gente? Seja uma crítica de pessoas, sejam as fofocas, sejam as bajulações. Para algumas pessoas é mais difícil que para outras. Gente, você quer ver uma coisa terrível no aspecto pastoral e de liderança? É quando você coloca muito esforço em uma coisa e quase ninguém elogia e alguém vem e fala uma coisa contrária, assim, cara, que porcaria de evento vocês fizeram. E eu falo assim, mano, você não sabe nada do que a gente fez, mano. Você não sabe nada do que a gente passou. E a gente não está buscando elogio, não é isso. Não é isso. É a questão de que essas coisas mexem com a gente, mexem com as nossas emoções. Mas sabe de uma coisa? Uma das coisas que a gente aprende em terapia é que a gente não tem controle sobre a atitude das pessoas. A gente tem controle sobre as nossas. É como nós reagimos diante das coisas que as pessoas podem fazer para a gente, que fazem a diferença nas nossas vidas. E isso, gente, não é uma coisa fácil. Situações, problemas, ofensas, mal-entendidos. Nós estamos tentando, com todo o nosso esforço, de termos uma cultura do Evangelho. E a cultura do Evangelho é que qualquer mal-entendido, qualquer coisa, a gente tem a liberdade para conversar nesse ambiente. De poder esclarecer dúvidas, de poder ir diante e perguntar, cara, o que foi isso aqui, cara? Eu fui pastor assistente por 3 anos. E um amigo meu falou assim, cara, vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil. E aí, então, o meu pastor me chamou para tomar um café e falou assim, Cacá, a gente precisa entrar num acordo. Cara, vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente se sentir ofendido ou magoado um pelo outro, a gente não espera por muitos dias, a gente vai e a gente vai conversar. E outra coisa, se porventura você falar alguma coisa ou eu falar alguma coisa que pareceu ser outra coisa,
Bom, será que ele falou isso pensando, sabe essa coisa que a gente entra na pira? A gente já chega logo direto. E, gente, foram anos incríveis no ministério. E a gente teve várias conversas difíceis. Várias coisas. Mas foi muito melhor e muito mais fácil do que remoer coisa, carregar coisa. Então, quando terminou os nossos três anos, a gente seguiu adiante. Somos amigos até hoje. Cara, nossas famílias se amam, a gente se encontra de tempo em tempo em algum lugar do mundo, ou seja, no Brasil, ou seja, em qualquer outro lugar. E isso, então, nos protegeu. Isso protegeu o ministério, isso protegeu a nossa amizade. Então, gente, uma cultura do evangelho, até isso, a gente pode chegar, a gente pode conversar, a gente pode escolher não se ofender, a gente pode escolher sentir e ir diante do Senhor, entregar para Ele e falar, Senhor, foi a minha pergunta para algumas pessoas nessas últimas semanas. Falar assim, cara, eu já falei isso, eu volto a dizer, cara, a Lilian tem esse coração incrível de sempre esperar o melhor das pessoas. Eu espero o pior, gente. Se eu recebo uma mensagem assim que eu vejo, eu falo já num tom estranho, a Lilian fala assim, bom, não é nesse tom. Você já está lendo nesse tom, tipo assim. E a vida dela é muito melhor que a minha, de verdade. Então, gente, esperar o melhor do coração de uma comunidade que quer o bem. Isso faz parte de ser constante, isso faz parte de avançar em relação a essa obra e não ser levado por uma distração de coisas que são sutis. Então, as pessoas, as críticas, as fofocas, as bajulações, situações, problemas, ofensas e mal-entendidos e fraquezas pessoais. O texto aqui não mostra isso, mas a gente sabe que na realidade o pecado, as nossas tentações, o nosso orgulho, a gente pode ceder em dias como esse. E todos vocês aqui, todos, sabem o que é pecar. E sabe quando a gente se atola no pecado? É quando a gente peca uma vez e a gente perde assim, cara, isso não tem mais jeito. E aí a gente se atola no pecado. E a gente acha que não tem perdão pra gente, a gente acha que não tem mais jeito pra gente. E aí a gente entra em pecados que se tornam viciosos, seja o sexo, seja o álcool, seja a pornografia, tantas outras coisas. Que não é um luxo de quem é solteiro. Casados também lutam com essas coisas. Fazer sexo dentro do casamento não nos priva dessas tentações. Então essas são coisas que parecem sutis. Fala assim, cara, quer saber? Estou para baixo, fizeram mal para mim, cara, eu vou enfiar o pé na jaca, como diz o ditado popular. Neemias não caiu nessa. Neemias estava olhando para frente, estava olhando para o alvo. Então, gente, não negocie com o inimigo o que a gente tem por certeza e clareza. Não vale a pena. Ele é sujo. As coisas dele são sujas. Não vão fazer bem para a gente. Vão nos tirar do propósito. Como a gente pode resistir a essas coisas? Quando você lê o livro de Neemias, você vai encontrar a resposta porque a Calvary ensina a Bíblia da forma que ensina. Você vai ver. Deixa aí tem um capítulo lá que algo acontece acerca das Escrituras. Então, como a gente resiste a essas coisas? Sabe como a gente aprende o que é falso? Quando a gente sabe o que é verdadeiro. É isso, gente. As ovelhas do Senhor, elas reconhecem a voz do seu pastor e elas ouvem e elas obedecem. Muitas vezes nós, depois de um tempo de caminhada na vida cristã, nós desmerecemos o nosso cristianismo cotidiano do dia a dia. A gente esquece que Deus está em todas as coisas. Fica aí uma recomendação a liturgia do ordinário da Tish Warren. Se você tem problema de entender que as coisas que você faz no dia a dia podem glorificar Deus, esse livro é um dos melhores livros que você vai ler nesses dias. E aí, a verdade dessa realidade
é que é tão simples que é como se fosse uma canção infantil, de que eu vou ler a minha Bíblia, orar. Imagina um refrão infantil. Eu vou ler a minha Bíblia todos os dias e vou orar. E eu vou ter comunhão com os meus irmãos. E eu vou ter pessoas que eu posso abrir meu coração. E eu vou ter pessoas que eu posso ser honesto. Eu garanto para vocês que se você e eu fizermos essas coisas, a gente vai ver que a gente vai lidar com as realidades negativas e opostas de forma muito diferente. Normalmente, quando a gente pergunta para algumas pessoas que estão vivendo o contrário do que Neemias fez, a gente sabe como está o contexto. A gente sabe que tem coisas que estão fora dos seus lugares, coisas que não deveriam estar acontecendo. Então, gente, o discernimento nos protege. A vida cotidiana de orarmos e buscarmos o Senhor, estarmos em comunhão, nos protege. A constância nos protege. Manter firme diante das situações nos protege. E aí então a gente consegue olhar. Vocês lembram um paralelo aqui? Quando Jesus foi tentado no deserto, gente. Quantas vezes Satanás veio para perguntar para Jesus algo? E Jesus falou assim, não, mas não é dessa forma, é de acordo com as Escrituras. Nesse texto aqui a gente vê que 5 vezes, ele fala 4 vezes, depois ele fala a quinta. Mas a resposta foi a mesma. Imagine se Jesus tivesse respondido para Satanás nas 2 primeiras positivo, as restantes negativa. Então requer constância, requer conhecimento da verdade, requer o entendimento e de olharmos que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Olhar que Jesus, ele preparou um caminho diante dessa realidade. Estarmos ocupados, gente, para algumas pessoas é um sinal de grandeza. O Dallas Willard, no passado, ele já falava que a pressa, ela não é do inimigo, ela é o próprio inimigo. Porque nós estamos tão pegos em tantas coisas, a gente não consegue desfrutar de uma bondade de coisa simples. Então a gente precisa ter convicção que nós temos uma boa obra por causa do Senhor. A gente vê nos últimos ali, que eles vêm depois, na 5ª vez, com essa coisa de mentira, de difamação. O rei havia liberado Neemias para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Neemias não tinha intenção nenhuma de ser um rei. Não tinha forjado nenhuma rebeldia, nenhuma revolução. Então, Satanás é conhecido por ser o pai da mentira. E mentira é uma coisa normal para ele. Mas para nós, não. Para nós, mentira não é ok. Então, gente, para a gente encerrar, a gente precisa guardar 3 verdades no nosso coração diante desse texto. E antes disso, só gostaria de ler o versículo 9, porque essa é a resposta que a gente precisa. Pode parecer clichê, pode parecer uma coisa velha e chata, mas a resposta do crente diante das dificuldades, da tentação, do sofrimento, da oposição, ela está aqui. Versículo 8. Eu lhe mandei essa resposta, nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção. Estavam todos tentando intimidar-nos. Essas coisas nos intimidam, essas coisas nos botam medo. E você quer ver uma coisa? Não precisa ser uma coisa satânica. O medo do desconhecido, gente, é uma coisa que nos dá pavor, para alguns de nós muito mais do que para outros. O não saber o que vai ser a nossa vida nas próximas semanas e meses e anos pode nos tirar do lugar de ok, de estarmos ok. E aí então a gente precisa de usar de mecanismos
através do Senhor, que ferramentas que o Senhor nos deu, para que a gente possa vencer o medo. Talvez a gente não vai perder o medo, mas talvez a gente vai avançar mesmo com medo, a gente vai fazer as coisas. O William Wilberforce, quando ele lutou contra a escravidão no Reino Unido, ele tem uma frase dele muito conhecida, ele fala assim, como a gente não sabia como era, a gente foi e fez. A gente não contou a gente não contou de como seria e quão difícil era, então a gente foi e fez. E que seja assim para nós. Que a gente não olhe para os gigantes, a gente olhe para o Senhor, que pode nos levar a fazer essas coisas. Então, a resposta de Neemias é diante dessa tentativa de intimidação e medo, ele fala assim, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Senhor, me ajuda que agora eu vou construir esse negócio que o Senhor colocou diante de mim. Então, gente, diante desse cenário que nós estamos vivendo como igreja, há muitos questionamentos de como vai ser a vida dessa igreja e da plantação nos próximos meses. Mas a gente pode descansar no Senhor e pensar assim, Senhor, o Senhor me tem aqui nesse lugar. E a gente pode lembrar das palavras de Jimmy Elliot, um mártir da fé que morreu numa tribo por amor do Evangelho. Ele falou assim, eu quero estar no lugar e eu quero estar lá por inteiro. Não só meu corpo. E ele morreu por causa da fé dele. Então, gente, a gente precisa ter convicção da grande obra. Essas são as 3 verdades que eu comentei, né? De guardar o nosso coração. Ter a convicção da grande obra. Saiba que Deus chamou para fazer e se alegre nisso. Cinismo, críticas, eles têm o seu lugar de forma construtiva. Mas sabe de uma coisa? A gente não vai dar ouvido para quem não tiver com a mão suja, de quem não tiver na arena. Porque é fácil falar. Falar é fácil. Agora quero ver, cara, ir para dentro da arena, sujar a mão. Então a gente precisa de convicção. Igreja, nós temos uma obra a realizar para o Senhor. Ponto número 2, manter o foco, não deixar que as distrações e as pessoas e emoções nos afaste da missão. A missão de Deus, a glória de Deus, as coisas de Deus. Somente as coisas que foram feitas para o Senhor vão permanecer. Isso é assustador, gente. De pensar de todos os nossos investimentos e todas as coisas que nós estamos pleiteando e desejando, se não tiver nesse lugar de doxologia como um fim de ser para a glória do louvor de Deus, vai ser como palha que queima. E a gente vai olhar para trás e falar assim, cara, só gastei tempo, só gastei dinheiro, só gastei coisas. E o ponto número 3 é fazer dessa obra a prioridade. Proclamação do Evangelho. Cuidado da família. Ter as coisas nos seus devidos lugares. As pessoas ficam discutindo Deus primeiro, a família segundo, o ministério terceiro. Gente, é tudo para o louvor da glória dele. Então, é a nossa profissão. É a nossa vocação, é a nossa família, é os nossos filhos, é o nosso desejo de criar, de ter uma família, o desejo de casar, o desejo de ter alguém para compartilhar da vida, ou a questão de termos uma vocação, de terminarmos tal coisa que a gente está fazendo, seja um diploma que for, para o louvor da glória de Deus. Amém, gente? Então, que isso se torne como uma referência para a gente. Que nós olharmos para Cristo e lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele é fiel para
aperfeiçoar e completar essa obra em nós. E eu oro para que a gente seja tomado de maravilha, de pensar, Deus, o Senhor tão grande, e o Senhor conta comigo, e o Senhor conta contigo, e o Senhor nessa parceria de dar as mãos e ver o seu nome exaltado. Vocês vão precisar de encorajamento nos dias maus. Vocês vão precisar de fidelidade nos dias maus. Mas o mesmo Senhor que levou Neemias até o fim é o mesmo Senhor que vai nos levar. Amém, igreja?